Porque na minha cabeça eu achava que eu era meramente uma mulher apaixonada. Só que eu demorei muito tempo a entender que eu não estava dando amor, eu estava implorando por segurança. Durante anos, eu achei que o meu problema era amar demais, era me entregar demais, era ser muito intensa, ser muito carinhosa. Meu namorado dizia que eu sufocava ele. Eu até achava engraçado, sabe? Eu achava que era demonstração de carinho meu pra ele. Eu não achava que era demais ficar mandando mensagem, falando a todo tempo que eu amava, que gostava dele. Eu não achava que era demais. Eu até me sentia injustiçada, porque eu achava que estava acontecendo algo, que tinha algo por trás dessas falas dele, dessa forma dele dizer que eu era muito grudenta, que eu preocupava demais com ele, que eu queria cuidar demais dele. Eu sentia que tinha algo por trás nele, porque na minha cabeça eu achava que eu era meramente uma mulher apaixonada. E meu nome é Sofia. Venha conhecer o que acontecia comigo. E o que eu descobri vai te surpreender. E o que eu descobri não tem nada a ver com meu namorado. Certo dia, meu namorado tinha uma prova muito importante para fazer. E eu acordei antes dele. Mandei mensagem, mandei uma oração, versículo, eu mandei pensamentos positivos para ele. Eu fiz uma oração pelo áudio no WhatsApp, eu enviei um vídeo incentivando. Eu passei a minha manhã inteira pensando nele e falando que aquela prova também era importante para mim, mandando boas palavras para ele com carinho. Só que absolutamente nada aconteceu. Ele não me respondeu, ele não visualizou, ele não fez nada. Eu olhava o celular, eu olhava a cada instante aquele celular, eu procurava, eu fiquei aflita a manhã inteira e o horário da prova dele passou. Ele fez a prova e, e aquele aperto que eu sentia me parecia familiar, sabe? Aquele negócio estranho assim, me parecia algo que eu já tinha vivido na minha vida. Mas por que que o meu namorado me ignorava tanto? Eu tava só sendo uma namorada legal, não é? Eu só tava sendo uma namorada que se importava com ele, mas ele tava me ignorando. E eu sabia, porque a mulher sabe quando o homem está ignorando ela. E eu sabia que ele tinha visto as minhas mensagens. Quando a prova terminou, ele mandou uma mensagem assim pra mim: deu tudo certo. Só isso, nada mais. Nenhum emoji, nenhum coração, nenhuma conversa, nenhum entusiasmo, nenhum muito obrigada, nada. Eu me senti abandonada, porque eu entreguei tanto pra ele, eu quis ser tão positiva, eu quis ser tanto acolhedora com ele e acabou que ele não me demonstrou nada. Hoje eu percebo que até pode ser um exagero meu, sabe? Mas naquela época eu não via assim. Naquela época doeu de verdade em mim. Doeu tão profundamente que eu até comecei a chorar. Não era porque eu tinha feito algo errado, mas aquele sentimento de abandono acessou algo em mim muito antigo. Então, durante anos eu achei que o meu problema era amar demais, era me entregar demais, era ser muito carinhosa, muito cuidadosa com os meus namorados, com as minhas amizades. Eu achava isso. Só que eu demorei muito tempo a entender que eu não estava dando amor, eu estava implorando por segurança. E tudo mudou da seguinte forma: teve um dia que eu estava na sala da minha casa vendo algumas fotos antigas. E eu encontrei uma foto minha que na hora, quando eu vi aquela foto, me veio um aperto no coração muito grande. Eu senti a dor ali, um negócio esquisito, uma dor esquisita, porque eu não conseguia lembrar de qual data da minha infância. Era como se tivesse um lapso, assim, um buraco na minha infância. Eu não conseguia perceber, eu não conseguia ver nada da minha infância nas minhas recordações, nem nada assim. E é estranho, porque eu via meus colegas todos falando da infância feliz, dos momentos alegres que tinham, e eu não, não conseguia. Mas quando eu vi aquela foto, uma chave virou. De repente, uma lembrança veio muito forte na minha cabeça. Eu tinha ali por volta de 6, 7 anos. E o que eu vou te falar tem tudo a ver com o meu namorado, que eu fui namorar depois de muitos anos. Olha que doido. Tem tudo a ver. Quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, que estava naquela foto,
Eu lembro, naquele momento, daquela foto, naquele dia, eu tinha discordado da minha mãe. Eu discordei dela, eu era criança, não lembro o que que era, mas eu lembro de ter discordado dela. Não foi nada grave. Talvez tenha sido uma opinião, uma roupa, alguma coisa pra comer, nada de grave. Talvez alguma coisa que naturalmente uma criança faria. Mas o aperto veio porque eu lembrei do que veio depois. Veio frieza. Minha mãe parou de falar completamente comigo. E eu ficava repetindo pra mim mesma: Sofia, por que que a sua mãe parou de falar com você? Por que que ela tá te ignorando assim? Ela continuou fazendo suas tarefas, fazendo suas coisas, preparando a comida, cuidando da casa, mas de repente é como se eu não existisse mais na vida dela. O carinho dela se desapareceu completamente. Eu lembro como se fosse hoje de observá-la pela casa, observá-la lavando vasilha, cuidando da casa, de inventar perguntas bobas, de tentar chamar a atenção dela e nada, nada. Ela me tratava assim por dias, semanas. E a pior parte disso tudo, sabe o que era? Era que eu não entendia o motivo. Ficava aquela sensação estranha comigo, assim, e eu senti. Eu adulta, eu senti essa recordação e aquele sentimento que eu tinha de estranheza. Por que que estava acontecendo? Porque crianças, elas não precisam de comida, elas não precisam de roupa lavada. Tá que isso faz parte, é necessário sim. Mas crianças precisam de conexão. Precisam ser vistas, precisam se sentir amadas. E eu não sentia. Então, eu fazia o que podia, eu fazia o que dava, eu me adaptava. Eu pedia desculpas, eu ia atrás, eu ficava tentando chamar atenção, eu ficava demonstrando carinho, mesmo sem acreditar naquele sentimento, mesmo sem saber o que eu tinha feito de errado. Porque eu entendi ali que para ter amor eu precisava conquistar o amor das pessoas, o amor da minha mãe. E para uma criança, isso aí moldou tudo que eu passei a fazer no resto da minha vida. Eu cresci, fiquei adulta, saí de casa, arrumei um bom trabalho, arrumei alguns namorados e aquela menininha sempre existiu. Toda vez que alguém demorava para responder, toda vez que alguém era meramente frio comigo, aquela menininha ela voltava com tudo, ficava desesperada. Talvez até seja por isso que eu não dei certo com nenhum namorado. Aquela menininha ficava assustada, aterrorizada, desesperada correndo atrás quando alguém se distanciava e ficava minimamente frio comigo. Foi então que tudo fez sentido. Eu procurava, eu ia atrás porque eu tinha medo, medo de ser abandonada, medo de ser ignorada, medo de não ser importante, medo de ser deixada sozinha novamente num canto da casa. Na verdade, eu não estava falando apenas com meu namorado, eu estava falando com aquela menininha. Eu estava tentando salvar aquela criança, cuidar dela para não se sentir assim novamente. E quando eu percebi isso, olhando aquelas fotos, eu chorei, porque tinha tudo a ver com meu namorado, tinha tudo a ver com a minha vida. Eu não tô aqui julgando a minha mãe, porque ela fez o que ela conseguiria fazer de melhor. Não é esse o ponto. Eu chorei por todas as vezes que eu confundi abandono com amor, mas aquele choro foi diferente, foi um choro de libertação. Eu estava realmente entendendo onde aquele meu medo vinha. Qualquer lugarzinho que ele vinha, né, pra mim. E a cura não aconteceu de uma vez. Foi como se uma máscara tivesse caído. E ainda essa cura não aconteceu completamente, porque ela está acontecendo dia após dia. E eu entendi que o fato do meu namorado me responder friamente não é porque ele não me amava, é porque ele tinha as necessidades, as demandas dele, lidando com os sentimentos dele. Mas o grande problema era o que aquilo gerava em mim e como eu reagia àquela situação. O amor saudável, ele permanece apesar de qualquer coisa. O amor, ele permanece, ele dá espaço e ele permanece apesar de alguém ter demorado a responder uma mensagem. E aos poucos, aquela menininha passou a entender isso. Foi a partir daí que a minha história passou a tomar um novo rumo. E eu estou cuidando daquela menininha, da pequena Sofia, que foi ignorada, que se sentiu sozinha, abandonada, mesmo cheia de pessoas na casa, e fugia dos amores, ou corria atrás como uma louca, mas estava era apenas fugindo do que realmente doía. E foi a partir daí que a minha vida tomou um novo rumo. Essa não é a minha história, mas poderia ser. Hoje nós conhecemos a história da Amanda, um relato sincero, um relato profundo, que traz grandes ensinamentos para nós. Essa história não é minha, mas ela poderia ser. Essa história não é sua, mas ela também poderia ser. Essa história foi a história de Sofia. E eu quero te perguntar
Quem ensinou você a implorar por amor? Quando você aprendeu que correr atrás era sinônimo de amar, de demonstrar amor? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. Talvez você tenha passado anos correndo atrás das pessoas, sendo a primeira a mandar mensagem, sendo a primeira a perguntar como está, sendo a primeira a falar bom dia, a tentar agradar, a tentar ser suficiente, acertar em cheio no melhor presente. Mas Deus não nos amou dessa forma. O amor de Deus não depende do nosso desempenho, não depende da nossa perfeição. Deus nos amou primeiro, como diz na Bíblia. A graça dele nos basta. Antes de qualquer mérito, antes de qualquer esforço, Deus nos amou. E mesmo que a mãe da Sofia não saiba amá-la ou tenha demonstrado amor de uma forma um pouco difícil para Sofia, Sofia entendeu que para amar ela precisaria lutar. E às vezes você também acha isso. Mas a cruz nos mostra outra história. Cruz te mostra que você já foi amado mesmo antes de pedir, mesmo antes de entender seus erros. Quando a gente entende isso, algo muito grande muda dentro de nós. Você precisa parar de correr atrás de amor, parar de correr atrás da aprovação das pessoas, porque você vai encontrar finalmente o descanso que você precisa quando você encontrar quem de fato te amou primeiro. O amor de Deus não é um prêmio para quem merece. O amor de Deus é um presente para quem precisa. E talvez a cura que você tanto procura comece aí. Essa foi a história de Sofia. Comenta aqui nos comentários o que você tem para dizer para Sofia. Se a história de Sofia você conhece, você já viveu, você já viu alguém dizendo assim? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Você percebeu que a história de Sofia não teve nada a ver com o namorado? Teve a ver com ela. Porque muitas vezes na nossa vida a gente fica olhando pro outro, pro outro, pro outro, e às vezes os nossos grandes problemas começam nos nossos traumas, que a gente não está lidando de frente e a gente precisa lidar. Espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeo aqui no canal. Aqui nesse canal eu conto histórias que talvez nunca tenham acontecido comigo, mas possam ter acontecido. Se um dia você quer ouvir algum relato seu aqui, envie para o e-mail que eu vou deixar aqui na legenda o seu relato também. Eu acredito que quando a gente aprende com os nossos erros, somos inteligentes. Quando aprendemos com os erros dos outros, somos sábios. Então, mande a sua história aqui, podemos aprender muito com ela. E é claro que o seu anonimato será preservado. E me conta se você realmente gostou desse novo formato de vídeo aqui no canal. Teremos vídeos toda semana. Espero que você tenha gostado. Tchau! Ah, e não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda muito. Tchau!